Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo nós vamos tentar esclarecer um pouquinho uma questão que às vezes aparece aí volta e meia nos comentários, né? O pessoal é muito curioso em relação a algumas coisas e muitas vezes, em vez de perguntar, eles vêm já acusando, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da utilização de crânios, de ossos e de elementos aí fúnebres, né? Como caixões e coisas do tipo na maçonaria. O pessoal vê isso aí, já imagina aí um monte de coisas, né? Que isso é satânico, que isso aí é do mal, que isso aí é alguma coisa escusa, alguma coisa muito horripilante, alguma coisa que tem a ver com algum, sei lá, algum tipo de sacrifício ou qualquer coisa do tipo. Então o pessoal acaba me perguntando e eu acho que seria interessante esclarecer algumas coisinhas, né? Apesar de que eu falei um pouquinho disso já lá no vídeo sobre símbolos, acho que é símbolos satânicos, se não me engano. Acho que é símbolos satânicos. Dá uma olhada aí no canal, tem alguma coisa sobre símbolos satânicos na maçonaria, eu acho que você pode achar aí, vai ser interessante, porque com certeza vai complementar o que você ouvir neste vídeo aqui, né? Bom, então eu vou me basear mais ou menos no que o pessoal falou aí nos comentários para tentar esclarecer as dúvidas, né? Então, às vezes alguém, por exemplo, vai fazer algum serviço, vai prestar algum serviço dentro de uma loja maçônica, dentro de um templo maçônico, né? Popularmente chamado de loja maçônica. Na verdade, loja é a reunião de um determinado grupo de maçons e não propriamente o lugar, né? Mas o pessoal chama de loja maçônica, tal, chamam também o edifício lá de loja. Então eu vou falar, o pessoal entra dentro da loja maçônica, na verdade entra dentro do edifício, onde se reúnem várias lojas às vezes, né? E às vezes vão lá fazer uma faxina, vão lá entregar alguma coisa e vem lá um quarto todo pintado de preto, com caveira, com ossos, com um galo, com frases na parede, né? Com às vezes um esqueleto inteiro, às vezes com alguma coisa que remeta aí a um caixão, a um cemitério, alguma coisa desse tipo. E o pessoal logo vai concluindo que aquilo ali é algum quarto, não sei, de culto demoníaco, alguma coisa desse gênero, né? Então, na verdade, o que é isso aí? Isso existe, isso não existe, é mentira de quem entrou? Tem isso na loja maçônica? Não tem? Né? Tem, né? Tem lá um quarto escuro, um quarto pintado de preto, às vezes com as paredes revestidas de pedras, né? E esse quarto ele é chamado de câmara de reflexão, né? O que é uma câmara de reflexão? Câmara de reflexão, na verdade, é um local em que alguns ritos, né, os ritos de origem francesa, eles colocam os candidatos, aquelas pessoas que estão sendo iniciadas, para refletir antes da sua iniciação. Por isso o nome Câmara de Reflexão. E a Câmara de Reflexão, para que ela serve? Ela serve justamente para que as pessoas elas reflitam sobre a sua própria vida, reflitam sobre o fato de que são pessoas mortais, de que são pessoas finitas, de que são pessoas que mais cedo ou mais tarde terão que enfrentar a velhice, terão que enfrentar a doença, terão que enfrentar a morte, né? E que na morte nós não levamos nada, nós não levamos nossos bens materiais, nós não levamos os nossos títulos, nós não levamos as nossas insígnias, nós não levamos a nossa importância no mundo profano, no mundo comum, né? Então, para a morte nós vamos despidos de tudo, né? Então é importante refletir sobre aquelas coisas que têm um sentido real na nossa vida.
Então, a câmara de reflexão, quando ela expõe todos esses símbolos, né, ela expõe lá o crânio, ela expõe os ossos, ela expõe determinadas frases, né? Por exemplo, tem um vídeo que eu falo sobre vitriol, é uma dos dísticos que está lá na câmara de reflexão. Então, a câmara de reflexão é exatamente um lugar para se pensar nisso, né? Na morte, na a rápida passagem que nós temos na nossa vida como seres humanos, né? No fato de que as vaidades, elas não conduzem a nada de verdadeiro, né, na nossa existência. A vaidade, ela nos cega muitas vezes, né, e que no final das contas todos nós, né, humanos, voltaremos à origem, à nossa origem, ou seja, nós somos pó e ao pó nós retornaremos. Então é para isso que serve a câmara de reflexão, é por isso que estão lá expostas a caveira, é por isso que está exposta às vezes ossos, às vezes frases que falam, por exemplo, se a curiosidade te trouxe até aqui, retira-te, né? Se você dá muita importância às distinções profanas, volta, porque nós não as reconhecemos aqui, né? E uma série de outras frases que fazem com que a pessoa ela pense justamente nesses elementos da nossa vida, né? nessa questão da transitoriedade, da fragilidade da vida humana, porque no final das contas todos nós nos tornaremos ali ossos, né? Todos nós nos tornaremos enfim, restos mortais, né? Ali crânios e ossos e coisas do gênero, né? Então é para isso que serve o tal quarto preto, com caveiras, com ossos, com frases nas paredes, em que são colocados os candidatos antes da sua iniciação nos ritos franceses, porque na maçonaria inglesa não tem essa figura, né? Essa figura foi tirada lá depois de 1813 dos rituais da maçonaria inglesa, né? Bom, outra coisa que já me perguntaram, né? Minha amiga presta serviços num templo e tinha lá um caixão de defunto no templo. O que é isso? Né? Os maçons matam pessoas e enterram, né? Ou coisas do tipo? Não. Né? No terceiro grau, no grau de mestre, existe uma lenda em relação ao mestre Irã. Né? Se você procurar na internet, você vai achar com muita facilidade esta lenda. Né? Irã, ele representa o homem bom, o homem honesto, o homem digno, o homem sábio, que é vitimado pela inveja de maus companheiros, de pessoas que queriam ter o mesmo status que ele tinha, queriam ter o mesmo respeito que ele tinha, mas que não conseguindo ter esse respeito, não conseguindo ter esse status, o que eles fazem? Eles tramam um plano maligno e matam o mestre Irã, que era o mestre arquiteto lá das obras do Templo de Salomão. Tá? Isso não é bíblico, isso é uma lenda específica da maçonaria. Né? E quando o maçom ele vai para o terceiro grau, essa lenda do terceiro grau, ela é encenada. Então, o mestre maçom, ele é como se ele tomasse o lugar desse personagem importantíssimo para a maçonaria. Então, durante o ritual, assim como o Irã ele é sepultado, o mestre também é simbolicamente sepultado. Então, ele é deitado nesse caixão, né? E depois ele é deitado nesse caixão, se faz ali uma série de buscas simbólicas pelo corpo do mestre que tinha sido assassinado e o seu corpo tinha sido escondido pelos maus companheiros. Então depois se acha o corpo do mestre Irã, que é representado justamente por esse maçom que está sendo elevado ao terceiro grau. Então ele se deita nesse caixão, e nem todas as lojas têm, tá? Às vezes é deitado no chão mesmo, sobre um pano, ou às vezes em um tipo de colchonete cortado
num formato de caixão ou alguma coisa do tipo, né? Antigamente se deitava o candidato no painel, né? Tinha um tapete bem grande assim, que tinha o desenho do caixão, e o candidato se deitava nesse desenho, nesse painel, né? Nesse tapete, e enfim, era assim que é isso, né? A história do caixão nem toda loja tem sequer esse caixão, porque na verdade o objetivo é exatamente esse, é deitar o candidato ali enquanto se faz parte da narrativa da lenda, e depois que se encontra o corpo de Irã, né, que na verdade é representado pelo candidato, ele é tirado dali, e é como se ele se tornasse um novo Irã, ou seja, uma nova personificação daquelas virtudes, daquelas práticas de sabedoria, daquela mesma consciência que o Irã, ou a lenda, né, que o mestre arquiteto lá do Templo de Jerusalém representa. Então é por isso que tem lá, em algumas lojas tem esse caixão, né, e algumas outras nem tem, como eu disse. Às vezes, antigamente não tinha, de fato era um painel, um tapete bem grande que tinha um caixão desenhado, né, como se fosse uma cova aberta, e o candidato na verdade ele era deitado em cima desse tapete, né. Aí depois, com o tempo, outras coisas surgiram, e aí começaram a usar, por exemplo, um caixão mesmo. E aí outras lojas, até por dificuldade de achar um caixão, né? Porque as funerárias necessitam de atestado de óbito e tal para vender o caixão, porque, enfim, pessoas podem cometer crimes e utilizar esses caixões aí para fins escusos. Então há uma certa dificuldade de se conseguir um caixão de verdade. Então algumas lojas adaptam, fazem um colchonetezinho com um formato de caixão, outras fazem um desenho, uma lona impressa com desenho, o candidato é deitado ali. Enfim, isso aí varia. Mas se você, por acaso, presta serviço em algum templo maçônico ou algum ambiente desse e vê lá um caixão, não se assuste, que é por isso que é usado, né? E o quarto preto misterioso cheio de caveiras também é usado. Aliás, é uma coisa interessante, né? Conforme foi passando o tempo, né? Por exemplo, os cemitérios antigamente era muito comum se ver caveiras, né? Colocadas assim na entrada, ou em alguns relevos que eram feitos assim no mobiliário dos velórios, né? E se colocava, por exemplo, dísticos como Memento Mori, né? Hoc mihi crastibi, né? Hoje eu, amanhã você, coisas assim para se lembrar, justamente para as pessoas que estão ali naquele velório, naquele ambiente, para lembrarem justamente da fragilidade, da morte, né? E da transiência da vida humana e coisas do tipo. Depois foi passando o tempo e as pessoas foram vendo isso como uma coisa agorenta, uma coisa negativa, uma coisa maligna, maléfica, enfim. E aí foi se tirando esse tipo de coisa desses ambientes, e aí todo mundo tenta disfarçar, né? O homem moderno, ele acaba tentando disfarçar, ele acaba tentando fugir de tudo aquilo que lembre a morte, tudo aquilo que lembre a passagem, a transiência da vida, né? E na verdade é uma estupidez nós fazemos isso, né? Porque todos nós morreremos, né? Todos nós nos transformaremos numa caveira, e isso não tem nada de horrível, e nada de horripilante, e nada de cheio de trevas ou coisas do tipo, ok? Espero ter esclarecido, espero que isso ajude as pessoas a não, enfim, viajarem, não criarem lendas aí em relação a questões que são muito mais simples do que as pessoas tendem a dizer, né? E, bom, se você gostou do vídeo, deixa aí seu curtir, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos, e obrigado pela sua atenção. Vou deixar na descrição aqui os links para os meus mais recentes trabalhos, né, os meus mais recentes livros. Estão publicados lá em e-book, um preço extremamente atrativo, extremamente popular, né, justamente para que as pessoas possam ter acesso
a esse tipo de informação, informação fidedigna, né? E dê um pulinho lá, dê uma olhada se você se interessa pelo tema, se você conhece alguém que se interessa pelo tema, nos ajude a divulgar esse tipo de trabalho, trabalho sério, trabalho baseado em pesquisa, baseado em conhecimento documentado e tudo mais, ok? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!